Boa tarde, bem-vindo, bem-vinda. Hoje você vai ver. O conceito de mercado de crédito de carbono é uma empresa que já está comercializando esses títulos do agronegócio. O que os brasileiros estão preferindo? Vamos entender os novos hábitos de consumo. As informações para o futuro, agora no Planeta Campo. Quem já produz com mais sustentabilidade pode vender esse bem que está fazendo para aquelas empresas que não conseguem. O mercado de carbono ainda está em desenvolvimento e uma das primeiras consultorias financeiras do Brasil começou a comercializar esses títulos. Os seres vivos estão interligados. O homem depende da fotossíntese, processo químico onde as plantas retiram gás carbônico da atmosfera e liberam oxigênio. O gás carbônico eliminado vai para a atmosfera e reage com os raios solares. Ele faz parte dos chamados gases de efeito estufa. São eles os responsáveis por manterem o planeta na temperatura adequada para a manutenção da vida. Caso contrário, as temperaturas seriam muito baixas. Com o passar do tempo e a crescente demanda por industrialização, a concentração de gás carbônico na atmosfera aumentou mais do que o esperado. Os cientistas chamam isso de aquecimento global. A consequência desse fenômeno já percebemos: o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, muita chuva em uma região e estiagem em outra, por exemplo. Um verdadeiro desequilíbrio ambiental. Para reduzir a emissão de carbono na atmosfera, surge um novo mercado: a negociação de créditos de carbono. Legal, vamos lá. De maneira bem simplificada, um crédito de carbono é um certificado oficial com valor financeiro que representa a redução de 1 tonelada de carbono equivalente de uma empresa ou de uma fazenda. Então, é um título que é emitido uma vez que é comprovado que essa atividade conseguiu reduzir determinada quantidade de carbono equivalente, de emissões para a atmosfera. Na prática, crédito de carbono é uma venda. Funciona assim: cada país tem uma quantidade limite de gases para serem liberados na atmosfera. Alguns ultrapassam, outros chegam a um valor limite. E tem aqueles que ficam abaixo da meta. Os que não atingem o limite podem comercializar a cota na forma de créditos de carbono. De maneira bem simples, a gente tem dois grandes mercados de carbono no mundo. Um mercado que a gente chama de regulado, que foi instituído pelas Nações Unidas no Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, e serve para regular esse sistema de compras de créditos de carbono entre países, mas temos também o mercado voluntário hoje, que é o que representa o maior volume de créditos gerados atualmente no mundo, que serve para empresas, produtores, instituições que querem fazer a troca, a compra e a comercialização de créditos. Então temos esses dois grandes sistemas, mas essencialmente uma empresa de outro país, como a causa da Microsoft, comprou créditos aqui no Brasil recentemente. Então, uma empresa pode comprar créditos de qualquer lugar do mundo e os países também estão fazendo isso. A gente vai passar por uma grande revisão agora desses acordos na próxima Conferência das Partes em novembro, que vai ajudar a regular esse mercado. O objetivo desse novo mercado, em que o carbono é a moeda de troca, é cumprir as exigências do Protocolo de Quioto, que em 1997 definiu a quantidade de gases poluentes na atmosfera. Para fazer a geração hoje de um projeto de crédito de carbono no mercado voluntário, existem alguns padrões a serem seguidos. Tem três grandes certificadoras, três grandes padrões no mundo para fazer isso. Existe o Gold Standard, a Verra, o antigo VCS, e a Climate Action Reserve, que inclusive ajudou a Índigo a gerar créditos essa semana para produtores nos Estados Unidos. Então, o produtor pode procurar programas no Brasil, que várias empresas já estão começando a fazer e vão ajudar nesse processo, que ele é bastante formal e complexo. Para ser sincero, hoje esse é um grande desafio. Precisa ser enviado um projeto, precisa ser bem descrito o que o produtor vai fazer para gerar esses créditos, ele vai ser auditado, vai vir uma entidade de terceira parte ver se realmente
essas práticas foram cumpridas e só aí esse crédito vai ser gerado. Então, a fase de projeto às vezes leva 1 a 2 anos para começar a gerar o crédito, mas pelo menos um ciclo agrícola, né? Então, por isso que a gente ainda tem poucos exemplos no agronegócio, porque aí seria um ciclo de 2 a 3 anos hoje para começar a gerar um crédito de carbono na agricultura. Um crédito de carbono representa a não emissão de 1 tonelada de carbono na atmosfera. No agro, a gente tem algumas atividades que conseguem gerar crédito de carbono, e por isso que o nosso setor está sendo tão visto como potencial gerador desses créditos no mundo. Basicamente, boas práticas agrícolas, então adoção de plantio direto, por exemplo, agricultura regenerativa, que vai ajudar a sequestrar carbono no solo, isso é reconhecido como uma das práticas. A redução de adubação nitrogenada. A adubação nitrogenada é uma grande emissora de gás de efeito estufa para a atmosfera, então eu ser mais eficiente na utilização de adubação nitrogenada, por exemplo, também é reconhecida. Restauração, regeneração florestal em alguns casos, tá? Integração lavoura-pecuária, agrofloresta. Eu introduzi um sistema arbóreo na minha área, é reconhecido em alguns casos, e o desmatamento evitado, que na verdade é mais adequado a grandes áreas, as regiões de fronteira de desmatamento. Então, alguns grandes grupos aí de produtores recebem por reduzir o desmatamento na sua área. Segundo os especialistas, existem diversas formas de gerar créditos de carbono, desde a substituição de combustíveis fósseis por energias renováveis, campanhas de consumo consciente e até a diminuição do desmatamento. Mas aí você pode se perguntar, quais as vantagens de um mercado de carbono? O crédito de carbono hoje é um instrumento financeiro, no final das contas. Como ele tem um valor, a geração do crédito de carbono pode ajudar o produtor a ter uma outra fonte de renda, claro, apesar do potencial variar muito de acordo com o seu tamanho de propriedade, por aí vai, mas muitas empresas estão atrelando a geração do crédito a financiamentos com taxas mais atrativas para o produtor, né? Isso tem um pouco de relação com os green bonds que a gente vê no mercado. Então, um grupo de produtores, na hora de pegar um financiamento, quem vai emprestar esse dinheiro para ele vai falar, olha, eu gostaria de absorver os créditos de carbono que vão ser gerados desse investimento como mais uma fonte aqui de geração de produtos desse projeto. Então, isso pode ajudar, inclusive, a acelerar dentro dessa agenda de sustentabilidade que a gente tem na agricultura brasileira. Já temos linhas dentro do programa ABC para isso. Então, vai ser, na verdade, mais um incentivo financeiro para investimento em práticas sustentáveis. No fundo, é isso. Mas o projeto também apresenta alguns pontos que precisam ser melhorados. A compensação de emissões, que é comprar os créditos, ele deve ser encarado como uma das estratégias para empresas, países que querem reduzir as emissões. O primeiro passo, às vezes esse é o primeiro passo, eu identifico quanto eu emito e vou comprar os créditos no mercado para neutralizar essas emissões, mas o certo que o mercado hoje está pedindo é que você reduza as suas próprias emissões, que você prove que você está investindo em eficiência, em tecnologia, em boas práticas que vão te ajudar a reduzir. O que sobrar, porque nenhuma atividade vai conseguir ser neutra em carbono, zerar completamente, você compra do mercado. Então, a compra de crédito deve ser parte de uma estratégia mais abrangente de descarbonização, e você está certo em falar, muitos países e empresas começam a ser criticados por só comprar o crédito e não fazer nada para reduzir suas emissões na prática. E tem como ter certeza que esses créditos realmente estão compensando as emissões. Dentro, de novo, do mercado voluntário, esses padrões que vão ser seguidos, e para ser emitido o crédito vai vir alguém realmente validar esse seu processo. E aí o comprador hoje, no caso, de novo, uma Microsoft ou grandes empresas que estão comprando os créditos, eles olham a qualidade desse crédito. Eles vão olhar se esse projeto foi bem feito, se ele teve, inclusive, outros benefícios, ele ajudou a melhorar socialmente a região, a biodiversidade, não só o carbono. E em cima dessa qualidade do projeto, inclusive, o preço vai variar, né? Compradores escolhem o crédito e eles têm valores, inclusive, diferentes, se eles vêm de uma redução de adubação ou se eles vêm da conservação de uma área em relação ao desmatamento, eles têm inclusive valores diferentes. Então, isso no mercado voluntário já é regulado por essas entidades, já é algo que acontece. O que está em grande discussão agora são os mercados globais e nacionais. Inclusive, o Brasil
está discutindo o marco regulatório da criação do mercado de carbono brasileiro. Assim como a China fez recentemente um mercado nacional, assim como alguns estados americanos têm também os seus mercados regionais, a gente está discutindo esse mercado mais oficial e mais regulado no Brasil também. O assunto é tão importante que vai ser uma das discussões do governo brasileiro na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26. A intenção é aprovar o regulamento do artigo 6º do Acordo de Paris, que trata das regras para colocar em prática o mercado de carbono no mundo. Você já viu nas prateleiras dos supermercados o leite carbono zero? Está cada vez mais fácil de encontrar. Mas será que tem muita diferença no modo de produção? Produção orgânica brasileira é uma grande aliada da sustentabilidade. Os desafios são muitos para quem produz, mas dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostram que a venda de alimentos orgânicos aumentou a média de 11% entre 2000 e 2017. Em Itirapina, interior de São Paulo, o Planeta Campo foi conhecer a Guaraci Agropastoril, que fica dentro de um polo de produção orgânica em larga escala. A fazenda, que fica a 200 quilômetros distantes da capital paulista, é hoje um dos principais modelos de gestão sustentável no campo. A produção de leite orgânico começou lá em 2018 com uma meta bastante ousada: consolidar uma operação pecuária carbon free, ou seja, com zero emissão de carbono. O processo como um todo, né, a compensação das emissões, vamos dizer assim, foi praticamente a última etapa desse ciclo, né? Nós tivemos uma série de desafios, primeiro para adaptar nosso rebanho, que era de uma genética dominante cimental, para uma realidade de clima e de relevo diferente de onde a gente estava, um sistema de manejo diferente. Depois tivemos que dominar todas as tecnologias, tanto de produção agropecuária orgânica, como controle de questões básicas na produção leiteira, como combater carrapato, etc. O rebanho hoje é de 600 vacas das raças Cimental, Jersey e Girolanda, em uma área de 80 hectares de pastagem. Daqui saem 4.000 litros por dia do primeiro leite carbono neutro produzido no país. Uma vez que a gente consolidou o sistema produtivo orgânico, nós decidimos dar um passo a mais no rumo da agricultura regenerativa, que era entender qual que é a contribuição do nosso negócio para as mudanças climáticas, medir, né, começar a adaptar nosso sistema para ter uma intensidade de carbono cada vez menor, e aquelas emissões que a gente não consegue evitar, a gente compensa com plantio, com restauro de florestas nativas. Outro pilar colocado em prática na produção é o de bem-estar animal, garantido por uma das mais respeitadas ONGs que atuam no tema em todo o mundo, a Certified Human Brasil. Já o selo da neutralidade de carbono vem da ONG Iniciativa Verde. E o mais importante, as certificações só foram possíveis porque a rastreabilidade de todo o processo acontece de forma transparente, ou seja, fornecedores preocupados em contribuir com a iniciativa. A nossa cadeia externa de fornecedores, né, dada essa condição específica nossa de produção, ela é um pouco menos ampla, mas ela é fundamental para você saber o que você pode mudar dentro da sua propriedade, onde você tem o controle dos processos, e com quem você precisa dialogar e conversar para expandir esse conceito e ir tornando a cadeia toda mais alinhada com esse conceito da produção de baixo carbono. E essa rede colaborativa não para por aí. Nesse caminho de desenvolver a agricultura de baixo carbono, a agricultura regenerativa, a gente pode chamar ela por vários nomes, né? É muito importante a parceria, o diálogo e o intercâmbio de informações entre os grupos, os fazendeiros, os institutos de pesquisas que trabalham com esse assunto, né? Diferente da tecnologia convencional, é um pacote tecnológico que ainda necessita de muito desenvolvimento.
E esse intercâmbio, essa troca de experiências, ele é um processo que pode acelerar esse desenvolvimento e permitir que um número cada vez maior de produtores tenha acesso a essa visão tecnológica, a esse tipo de abordagem da produção de proteínas animais. A seguir, vamos ver quais os produtos que estão surgindo e que podem competir com o seu. Não sai daí. De acordo com a FGV, 75% das pessoas estão pensando mais na sustentabilidade na hora de comprar. Dá uma olhadinha. O caminho é longo, mas muita gente já começou a se conscientizar. Para entender mais sobre essa mudança, nós fomos até essa feira tradicional que fica no bairro Itaim Bibi, em São Paulo, e perguntamos para as pessoas o que elas têm feito de diferente na hora de comprar comida. Eu me preocupo bastante com alimentos saudáveis, eu procuro dar preferência para esse tipo de coisa, né? Assim, de maneira geral, não consumir muitos alimentos industrializados, coisas naturais. Compro de pessoas que plantam. E sei que não usa o agrotóxico. Então eu tenho entrega, eu vou buscar, a pessoa colhe e eu vou buscar. Quanto mais natural, melhor, né? Da agricultura assim, mais rural, não com menos agrotóxico. Então é bem importante isso. Estou pensando de cada produto que eu necessito. Eu não levanto minha sacola lotada, eu levo aquilo que eu preciso. Se a feira não satisfaz, eu vou no supermercado. Uma pesquisa feita antes da pandemia pela FGV, em parceria com uma empresa que estuda hábitos de consumo, apontou que 75% das pessoas, em um grupo de 1.034, estão pensando mais na sustentabilidade e no meio ambiente na hora de comprar. E nossa pesquisa de campo não parou só na feira não, viu? E quem vende para esse novo consumidor também se adaptou para trazer a sustentabilidade para o consumo do dia a dia. Nesse supermercado em São Paulo, por exemplo, existe o processo de rastreabilidade do fornecedor. Nós temos uma equipe formada por diversas pessoas, diversos setores, que olha desde a parceria com um bom fornecedor, de ir atrás, de buscar a desenvolver o fornecedor, a trabalhar uma coisa mais sustentável, até buscar energias mais limpas, buscar também a reciclagem de embalagens. A gente tem também toda uma parceria para resgatar essas embalagens e fazer reciclagem. Por toda parte estão presentes os selos que comunicam de onde aquele alimento veio, como foi processado, a durabilidade e até mesmo como a marca que produziu aquilo contribui com o meio ambiente. Essa transparência não é mais uma inovação, mas uma necessidade. A gente tem hoje uma busca muito grande, o consumidor aqui, ele sempre quer ter informação sobre o produto, mas ele hoje quer ter mais informação. Ele quer saber de onde veio, como que é, se a empresa é uma empresa bacana. Então a gente tem hoje uma área muito importante que é a conversa através de blogs, de divulgar informações seguras para o cliente. Existe sim essa ideia de ter uma vida mais sustentável, né? Utilizar mais coisas que sejam recicláveis, optar por produtos que sejam orgânicos, produtos que sejam cultivados de uma forma assim, uma forma ideal. Priorizem o pequeno produtor e acho que priorizem as empresas e produtores que estejam fazendo um trabalho de conservação do meio ambiente e do planeta. Eu senti uma grande mudança em mim e na minha família nos últimos anos. Seja na feira ou no supermercado, as práticas do consumo sustentável, que podem ser aplicadas em toda a cadeia de produção, já fazem parte de um novo relacionamento entre pessoas e empresas. As duas partes saem ganhando e o meio ambiente mais ainda. Em São Paulo já tem opções de mercado com carnes plant-based, aquelas, como o nome diz, à base de plantas. A criar produtos inovadores que substituem a proteína animal por uma de origem vegetal.
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura estima que a população mundial deve chegar à casa de 9 bilhões de pessoas em 2050. É por isso que formas alternativas para alimentar a todos precisam ser pensadas desde já. E para a gente entender um pouco mais sobre a dinâmica desses novos alimentos, nós viemos até um point da capital paulista. É um açougue que de tradicional não tem nada. Ao meu lado está a chefe criativa, a Marcela, que vai explicar para a gente como tudo isso funciona. Antes de mais nada, Marcela, eu quero que você explique para a gente, afinal de contas, o que é que são os alimentos plant-based? Os alimentos plant-based são os alimentos que a gente chama de a base de plantas, né? Que são os alimentos 100% vegetais. Então, são a base de grãos, a base de vegetais, tudo que vem da terra, sem nenhum aditivo extra. Então, a proteína, mesmo que extrusada, vem à base do grão ali, então ela é um alimento plant-based. Coxinha de carne de jaca, picanha de grão de bico e costela de cogumelos são alguns dos produtos que a chefe Marcela criou. A marca dela existe há 5 anos e desde lá cresceu mais de 300%. Ela também se preocupa com a composição nutricional de cada alimento. Do ponto de vista tradicional, quais são os benefícios, alguns que a gente poderia falar sobre essa alimentação com os plant-based? A gente tenta equilibrar bem a nossa tabela dos produtos, né? Então a gente sabe que o corpo humano ele precisa ter um balanço de proteínas, um balanço de vitaminas. Então eu tento deixar bem organizado o meu grão com o meu vegetal. Então, por exemplo, a minha picanha, hoje que a gente trabalha, que é o nosso carro-chefe, ela é a base de grão de bico, então ela tem muita proteína. A gente tem a costelinha com barbecue também, que também tem muita proteína. Nossa feijoada, o nosso bolinho de feijoada, que é o nosso assado hoje, então ele é a base de feijão preto, que também tem muito ferro. A quinoa também tem muito ferro. Então a gente tenta equilibrar bastante nisso. Então no ponto nutricional, os nossos produtos eles são bem equilibrados. E agora chegou o meu momento de glória, gente. Porque afinal de contas, os novos alimentos também são gostosos, tá bom? Eu vou pedir licença para você, porque agora eu vou provar uma coxinha de carne de jaca, gente. Olha só isso. Ó, Bia, você vai sentir que ela tá toda crocantezinha e ela não é frita. Ela é feita na air fryer. Aqui a gente faz a base da massinha dela é batata. Então deixa ela bem suculenta, deixa ela crocantinha em volta. E você, a hora que chegar no recheinho ali, ó, vai sentir que ela desfia igual frango. E quais são os temperinhos que você usou aqui? Enquanto isso, eu dou a minha segunda mordida para eu chegar no recheio, tá? Ó, tem temperinho que é temperinho de mãe ali, temperinho caseiro. O Planeta Campo fica por aqui. Até mais!